Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo, eu sou advogado criminal e hoje eu vou falar sobre a possibilidade do ANPP barrar você na carreira policial. Tem duas perguntas aqui no meu canal relacionadas ao mesmo assunto. Então vamos lá. A primeira é Lucas Reis. Em relação ao concurso público na área policial, na fase de investigação social, se me barrarem pelo fato da confissão do ato desabonador e não pelo ANPP em si, é possível reverter via judicial? Isso não seria interferir no mérito administrativo ou seria ilegalidade mesmo do ato administrativo? Bom, vamos lá. Tem outro rapaz que ele também pergunta, ele fala algo muito nesse sentido. Bom, ele vem aqui e reclama, disse que eu não expliquei, o nome dele tá aqui, RectVS, que eu não expliquei se pode servir de obstáculo, se não pode, só o juiz teria acesso ao NPP, só o juiz teria acesso à confissão e até onde ele leu aqui, não constaria em lugar nenhum. Bom, então vamos começar pela primeira pergunta. Eu vou dar dois exemplos. Por que eu disse que depende do que você fez? Né? Eu fiz um vídeo falando de ANPP, mostrando parte da audiência, e diz o seguinte, alguém me perguntou, se eu assinar o ANPP, isso pode me prejudicar na investigação social? E eu respondi, depende. Por que depende? Vou dar um exemplo. Teve um rapaz que em 97, ele tacou fogo no índio, ele tinha 17 anos. Isso foi em Brasília, o nome dele é Gutenberg. Ele pegou medida, ele respondeu por ato administrativo, não é ato administrativo, é ato infracional análogo a crime de homicídio, e foi destinado a uma medida socioeducativa a ele de 1 ano. Bom, em 2013 ele prestou concurso para a Polícia Civil no Distrito Federal, e ele foi barrado por causa disso. E ali se iniciou uma discussão, se o ato infracional não é crime, é algo parecido com crime, mas não é crime, ele não poderia ser barrado. Entrou-se muito na discussão pelo que ele teria feito. Aí o advogado sustentou que estaria ali tendo uma punição perpétua. Bom, resumindo, ele foi barrado no concurso da Polícia Civil no Distrito Federal. Hoje, esse rapaz, ele é policial rodoviário federal. Ele conseguiu reverter na investigação social esse fato desabonador. Então vou dar outro exemplo. Teve um rapaz que pegou o cone da polícia militar. O policial determinou que ele soltasse. Ele arremessou o cone e saiu dirigindo em zigue-zague. A polícia, correu atrás dele, mandou desembarcar. Ele desembarcou do veículo, virou para o policial e chamou o policial de coxinha. Passou um tempo, ele prestou concurso para a polícia militar. A polícia militar passou em todas as fases. Chegou na investigação social e barraram ele. Ele buscou então por via judicial. Ele foi reprovado também, né? Foi mantida a reprovação na via judicial. Por quê? Porque a polícia, ela é estruturada em 3 critérios: obediência, disciplina e hierarquia. Então, o que o juiz disse? São 3 elementos, são os pilares, os alicerces da polícia. Então, é tudo que o indivíduo não tem na sua vida pessoal. Então, como é que você quer ser policial militar se você não tem esses 3 critérios na sua vida? Então, foi barrado até por via judicial. Se discute muito quando o indivíduo aceita uma transação penal, um sursis processual. Por quê? São medidas despenalizadoras. Então, você oferece o acordo, o fato continua crime, mas você despenaliza através desse benefício. Então você oferece o acordo, abre mão da persecução penal, o Estado, e o réu, no caso, abre mão de provar que é inocente. Então eles formalizam o acordo, se o réu cumpriu o acordo, extinta a punibilidade, o Estado perdeu o direito de punir. Então, se discute muito isso. Então, já que não tem processo, não tem denúncia, ele não poderia ser barrado na investigação social de um concurso da polícia. Ok. Isso, na área administrativa, ele é barrado. Na via judicial, ele consegue reverter. Em relação ao ANPP, o ANPP tem a confissão, tá? E esse rapaz aqui, o RectVS, ele diz que ninguém tem acesso, que só o juiz, onde ele leu. Primeiro, isso não é verdade, tá? Não é verdade. Isso consta na folha de antecedentes.
Ah, mas eu li que não consta. Consta na folha de antecedentes. Qualquer juiz desse país tem acesso. Qualquer policial tem acesso, qualquer promotor tem acesso. Então, vamos dar um exemplo. O cara assinou um NPP lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Ele vem para São Paulo e comete uma infração, sei lá, uma infração de trânsito, dirige sem habilitação, porque ele não é habilitado. Ele vai ter direito a um NPP? Só o juiz de Niterói vai saber que ele assina? Não. Quando o inquérito policial ele vai para o Ministério Público, a primeira coisa que o Ministério Público pede, uma das coisas é uma FA atualizada, uma folha de antecedentes atualizada. Então, o escrevente, ele digita ali a qualificação, os dados, o nome do autor dos fatos, e vem ali todos os processos que ele já respondeu, tá? Então, quando você está sendo investigado e e vai para a mão do Ministério Público, você tem um número de processo ali, tá? Esse número consta na folha de antecedentes. A folha de antecedentes vem dizendo o seguinte, olha, data da infração, tal dia, extinção da punibilidade, artigo 76 da 9.099 de 95, quer dizer o quê? Transação penal. Artigo 89 da lei 9.099 de 95, sursis processual. Artigo 28, ou melhor, artigo 104, inciso 4 do Código Penal, extinção da punibilidade por prescrição. Artigo 28A, acordo de não persecução penal. Então, consta sim, tá? O juiz não pode utilizar esse antecedentes que consta na folha, na FA, para aumentar a pena. Mas ele pode usar para impedir que o acordo seja formalizado. Tá? Então consta sim, essa história que não vai constar em lugar nenhum, que só o juiz do processo vai ter acesso, não, consta sim. Em relação à sua pergunta, eu disse o quê? Depende. Justamente, eu acabei de dar duas situações. Por que depende? Depende do que você fez. Se você cometer um ato que é muito desabonador, principalmente contra a instituição que você quer ingressar, acabou, filho. Não tem acordo. Então imagina o seguinte, você causou uma lesão corporal contra um policial. Aí vamos supor que caiba a transação penal. Tu assinou a transação penal. Tu deu um soco na cara de um policial no exercício da função. Tu acha mesmo que a polícia militar vai deixar tu entrar? Você foi pego dirigindo embriagado e quer ser policial rodoviário federal, então é um fato muito desabonador. O policial, ele não só o policial, como qualquer cidadão, tem a obrigação de cumprir a lei. Então como é que você quer exigir o cumprimento da lei se você não cumpre? Então a polícia é muito rigorosa nesse sentido, tá? Deixa eu ver aqui. Depois que o juiz homologar, poderia fazer qualquer concurso para policial. Bom, poder fazer o concurso você pode. Agora, ingressar na carreira é outra coisa. Nada constará, não. E a despeito da confissão, nunca existiu denúncia e muito menos processo. Bom, acredito que o senhor reactivesse, o senhor está completamente enganado, tá? Vamos ver aqui qual foi a... Então, senhor Lucas Reis, eu teria que saber o que o senhor fez, tá? Depende muito do que o senhor fez. Então, vamos supor que o senhor seja pego lá numa fraude bancária, né? E tu quer ser policial, então depende do que você fez. É claro, olha, mas o rapaz foi lá e matou o índio e conseguiu ser policial rodoviário federal. Sim, existe um instituto dentro do Código Penal, está previsto no artigo 93, que é a reabilitação. Então você faz uma petição, a reabilitação, para desaparecer os efeitos da condenação. Então, desaparece os efeitos da condenação em caso de condenação. E você consegue ingressar ou prestar o concurso na fase policial, tá? O ANPP, o problema do ANPP é justamente a confissão. E depende do que você fez, tá? Um fato desabonador depende do fato, ok? Então, imagina um cara que é pego por importunação ofensiva ao pudor. Então não dá, filho.
A polícia não deixa entrar, ok? Então deixa aí o seu comentário, senhor Lucas Reis, se o senhor entendeu, né? E o senhor também, o Rectivesse, se eu quiser, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!